Oi, eu sou o Matola e esse daqui é o sketch número 4. Acho que esse é o sketch mais diferente que eu poderia fazer, porque o conceito é baseado em algo que só acontece aqui, na minha cabeça. Por que o título controverso? Na minha cabeça, existem deliberadamente duas pessoas, aparentemente, e uma delas é a razão, a outra é a emoção. Ah, mas isso é sua consciência e tal. Eu tô falando sério, parece que são duas pessoas constantemente brigando na minha cabeça. É estressante que às vezes eu vou falar alguma coisa e aí eu digo, não faz sentido porque tal coisa, tal coisa, tal coisa. Às vezes eu tenho uma convicção e eu mesmo quebro ela. É realmente no sentido da palavra controverso. Eu me contradigo o tempo todo. Eu sempre tô me contradizendo quando eu tenho convicção de alguma coisa. E às vezes nem é proposital, eu acabo caindo nesse looping, eu acho. Uma das situações que mais acontece isso é quando eu estou aconselhando outras pessoas. Geralmente, quando eu falo alguma coisa, quando eu dou um conselho, quando eu realmente converso, eu levo muita razão como a base. Só que aí, em determinado momento, eu começo a me contradizer pensando, cara, mas talvez a razão não se aplique nesse momento. E aí isso é um pouquinho, é uma merda. Antes de eu fazer vídeo pro YouTube, eu costumava fazer uns curtas pra mim mesmo e pros meus amigos, que nele eu justamente fazia. Era um dos dois personagens e eles se chamavam Controverso. Por quê? Contro era a razão. Era aquele que dizia, cara, não faz o menor sentido você tá nessa situação. Se você sabe que tá uma merda, levanta e faz melhor. E tinha a emoção, que era o verso, que era que geralmente estava deprimido, que era geralmente quem tava na bad, quem tava fundando na depressão. E falava coisas do tipo, cara, eu desisto, não aguento mais, entende? Eram uns curtas bem legais. Eu pensei em fazer uma coisa bem parecida pra esse vídeo, mas talvez ficaria muito longo. Então, se você quiser ver um curta, comenta aí, que se eu ver que as pessoas gostaram dessa ideia, eu vou trazer. Ou se eu tiver vontade também, tipo, vocês não mandam em mim por conta dos likes. Brincadeiras à parte, voltando para o tema. Isso começou a me pegar quando eu entrei na adolescência. Porque quando eu era uma criança, eu só vivia racional. Eu era tão racional, mas tão racional, que às vezes eu me perguntava por que eu tava chorando, se o machucado já tinha parado de doer. Mas eu continuava chorando porque eu era uma criança, né? Então, tipo, fazer o quê, né? Às vezes, quando eu, mais na parte da adolescência, pré-adolescência, eu comecei a me pegar muito fazendo coisas de forma emocional. Por quê? Desde sempre, eu nunca tive muitos amigos na escola, desde o fundamental, assim, fui ter lá pro finzinho do fundamental mais amigos, que eu poderia chamar de amigos mesmo. Antes era tudo coleguinha mesmo e é isso aí. Eu sempre fazia, tipo, as coisas de uma forma muito racional. Ah, se fulano não gosta de mim, deve ser porque eu fiz alguma coisa pra ele. E eu pedia desculpa, se a pessoa não me desculpasse, na minha cabeça, se você me desculpar, é porque você volta a agir de normal comigo. Se a pessoa não voltava a agir normal comigo, é porque eu vacilei de vez e aí eu só pedia desculpa e segui a minha vida. E aí, em determinado momento, eu começava a ficar, tipo, muito triste e umas perguntas que eu nunca me fiz antes, que eram, por que ninguém gosta de mim? Não sei, na minha cabeça parecia ser culpa minha. Só que eu sabia que não era culpa minha. Era realmente isso aí, a controversão. Eu estava lá sofrendo, pensando, por que eu não tenho amigos? Por que ninguém gosta de mim? O que eu fiz pras outras pessoas? E a minha parte da razão falando assim, mano, você não fez nada pra essas pessoas, cara. Você tá vivendo sua vida, elas não gostam de você, continua vivendo a sua e não odeia ninguém. E isso foi tão forte, mas tão forte, que até hoje, às vezes em meio a uma crise existencial da minha cabeça, assim, eles começam a agir mesmo. Tipo, às vezes eu me torno plateia dos meus próprios pensamentos. Às vezes eu fico parado. Uma coisa que eu gosto muito e que eu recomendo, deite no chão pra pensar. É muito bom, de verdade, recomendo muito. Eu deitava no chão assim, e aí eu começava a prestar atenção nos meus pensamentos. E aí eu sempre levo muito na parte da razão e depois na emoção. Só que tinham momentos que, por exemplo, eu tava tão no caminho da emoção que eu levantava e eu pensava, eu tenho sentimentos ainda. Que loucura! Eu não sou uma pessoa fria, muito menos calculista. Na verdade, eu sou bem quente e burro. Eu sou meio seco mesmo, eu sou muito direto. Às vezes pode soar grosso, mas não é intencionalmente. Só que aí que tá. Eu comecei a escolher esses pensamentos. E eu não escolhia isso antes. Então talvez seja uma evolução.
talvez seja eu finalmente tendo o controle e o equilíbrio. Porque minhas escolhas eram muito tomadas em 8 ou 80. Ou eu me seguia pela razão, ou eu seguia pela emoção. Mas agora tá sendo um pouco mais fácil de entender por que eu estou indo na emoção e quando eu devo parar para tomar a razão. Acho que um conselho bom, para caso você se identifique comigo, é tente prestar atenção no que você está fazendo. Eu tenho 18 anos atualmente, eu não sou a pessoa mais sábia desse mundo, mas é o que eu quero te aconselhar. Se você não sabe se equilibrar, treina ou força ao máximo um equilíbrio. Porque em determinado momento, tomar uma atitude 880 ou vai te ferir, ou vai ferir outra pessoa. Ou você vai ser o babaca da situação, ou você vai ser reprimido e ofendido pelo babaca da situação. Então, dependente do que acontecer, não escuta só um lado, não escuta só um outro, mas continua tendo um equilíbrio. Fica aqui de conselho pra vocês, né? Tomem cuidado com seus próprios pensamentos, eles podem ser bem perigosos. Seguir seus próprios pensamentos pode ser, sim, bem perigoso. E é isso. Ficar bem. O tempo tá passando, mas você vai deixar ele te levar?